Olá, 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 gente! Aqui é Helena Venturini do Saiba Mais. Oi, gente, voltamos aqui com a Lu Santos na segunda parte. E aqui é a Helena Venturini do canal Saiba Mais do YouTube. Então vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, gente. Comenta, dá sugestões, faz alguma coisa lá. Tô aqui. Hã? Então vamos lá, vamos continuar. Lu, você falou bastante na primeira parte e você estava dizendo que você vem da periferia, né? E eu vejo que a periferia ainda carece muito com relação a saneamento básico e meio ambiente. A periferia ainda tem muito lixo. Não estou falando só de Marília, né? Mas vamos focar aqui em Marília. E ainda tem muita coisa a ser feita com relação à água, esgoto, pavimentação, iluminação pública. O que você pensa disso como vereadora uma vez eleita? Bom, uma vez eleita, a gente, por eu viver de uma realidade, vim de uma realidade periférica, eu acredito que primeiro a gente tem que pensar na política de conscientização ambiental, né, para a comunidade periférica. Eu vejo que o SUS, por exemplo, tem um grande papel estratégico nas comunidades e eu acho que a gente precisa explorar mais isso através das USFs, na Unidade de Saúde da Família. Eu já tive a experiência de trabalhar na unidade, uma equipe gestora maravilhosa aqui na unidade do Palmital, USF Palmital, e lá também depende assim de muita boa vontade também, mas de querer trabalhar com as comunidades. Precisamos de profissionais que pensam na periferia, que pensam nas comunidades periféricas. E trabalhar a saúde também requer descer à comunidade, conversar com as lideranças e organizar comitês de ações, né, sociais de limpeza, principalmente porque a maioria das comunidades do nosso município, elas estão ligadas às áreas verdes, aos itambés. Então, boa parte do descarte do lixo vai direto nos mananciais e também nas comunidades em torno, né? E geralmente nós tivemos agora recentemente na comunidade do Arbor Ferrão fazendo uma limpeza. Nós tiramos lá 3 caçambas de lixo, gente, lixo doméstico, não é lixo de construção civil, né? Então esse tipo de material é perigosíssimo e altamente contaminado. Então, para isso, a gente precisa que a população das comunidades também colabore, mas a gente também tem que cobrar o poder público para que faça com que as coletas de lixo cheguem até as comunidades, né? Não é justo eu cobrar individualmente e não ter a política pública do executivo chegando até essas comunidades. Então tem comunidades que não têm acesso mesmo e precisam se melhorar a questão de pavimentação. Para isso a gente tem que cobrar, questionar e chegar com a comunidade organizada, né? Se não tiver organização social e pressão social, de fato, junto com o legislativo, o executivo não vai dar devida atenção, né? Então a gente sabe que tem a questão da discriminação, do preconceito das comunidades periféricas. As pessoas têm medo de chegar na periferia, achando que vai ter algum tipo de retaliação. Então, para isso, nós precisamos criar comitês junto com a unidade de saúde para que possa fortalecer essas políticas públicas de meio ambiente dentro da comunidade, fazer programas de coleta de lixo. Eu acho muito importante a gente ter programas de coleta de lixo no nosso município, mas que expande ainda mais para as periferias. Para isso, esses comitês iriam contribuir muito. Mas é isso, precisamos de organização nas comunidades, legitimar essas organizações, reconhecer essas organizações. Pense na saúde, porque a saúde tem um papel importantíssimo e estratégico, porque quando a gente tem a questão ambiental casado com a questão de consciência, com certeza não vai ter dengue, não vai ter problemas com escorpião, que é uma questão que a gente vive, é uma realidade aqui, não vai ter problemas com hepatites, outras doenças como a diarreia, principalmente com as crianças. Então a gente precisa trabalhar principalmente as crianças e as famílias, para que elas também possam mudar essa cultura de que, porque moram na periferia, aí tem que ter acúmulo de lixo. Então esse é um primeiro passo. O segundo
seriam a gente poder fortalecer os parques ecológicos, né? Nós temos aí o plano diretor desde 2006 e esse plano diretor aí prevê os parques ecológicos. Acontece que esses parques ecológicos estão nas periferias. Então, primeiro a gente precisa regulamentar essas comunidades, não deixar que elas cresçam mais e criar os projetos de favelamento, né? Porque elas estão em áreas verde e de meio ambiente que não podem mais ser ocupadas. Então elas estão em áreas de preservação ambiental que já deveriam estar sendo desocupadas, porque são proibidos pela lei. Infelizmente, essa é a realidade das nossas periferias. Estão em áreas que não deveriam estar sendo ocupadas, em áreas de risco, inclusive. Então precisa sim ter um projeto de favelamento forte, consolidado, que tenha a organização das comunidades periféricas, que esse é o primeiro passo para a gente poder começar a engatinhar e encaminhar em projetos de favelamento. E que essas áreas, de fato, tenham uma atenção devida do executivo. E se não tiver vontade política, a coisa não acontece. E é para isso que a gente está lá. Representatividade na Câmara, tem que ter representatividade do povo, da periferia, com luta e com coragem, que vai, de fato, enfrentar a primeira barreira, que é o preconceito e a discriminação, né? Fazer chegar o poder executivo dentro da comunidade. A segunda é organizar as comunidades para o enfrentamento, porque sem isso a gente não consegue conquistar as coisas. Isso é ao longo da história do nosso país. Você estava falando, né, agora a respeito dessa questão do meio ambiente, de como está interferindo aí nessas comunidades, né, em áreas de risco, área de preservação ambiental. E eu pensei aqui que as indústrias marinhenses têm um forte poder na economia nacional e até internacional, que são indústrias que exportam muitos produtos. Você vê se há possibilidade, não só do poder executivo, mas também das indústrias, desse poder da indústria, comércio em geral, está contribuindo financeiramente ou com mão de obra, de alguma forma nesses projetos? Perfeito. Helena, primeiro, é aquilo, as comunidades precisam se organizar, né? Nós temos exemplos no Brasil, que é a Cooperifa, que é um projeto das comunidades periféricas, principalmente do Rio de Janeiro, que agora está tentando se expandir no Brasil inteiro, e elas conseguem, através de ONGs internacionais, financiamentos, empresas como a Viva, Claro, patrocinadores oficiais aqui no Brasil, que conseguem investir em projetos sociais dentro das periferias. É questão de organização e, primeiro, um processo muito burocrático para essas comunidades poderem investir em CNPJ, em contabilidade, em advogados, para cuidar da parte burocrática dessas ONGs, associações que vão sendo criadas. Acontece que essas informações não chegam na comunidade. Então, aonde chega? Dentro da universidade, onde tem uma Luciana Santos que se formou, que veio dentro de uma realidade periférica e que consegue dar esse retorno para a comunidade. E é isso que a gente precisa. De nossos colegas pesquisadores que têm a mesma realidade que a minha, retornem para suas comunidades e dê esse conhecimento e informação para aqueles que precisam. E poder emancipá-los para que eles possam construir e organizar suas comunidades. A empresa, primeiramente, ela vai querer saber a credibilidade daquelas entidades, né? Saber a origem, saber o projeto se é sério ou não, antes de colocar o nome dela, né? Então a gente sabe que a empresa também tem toda uma política de responsabilidade. E claro, obviamente, ela vai querer saber o histórico dessas lideranças, o que elas envolvem. Infelizmente, algumas lideranças do nosso município, principalmente que vieram do movimento comunitário, deixaram a desejar, né? E aí acabou queimando filme com essas empresas. A gente sabe que muitos projetos poderiam ser financiados por essas empresas, mas infelizmente nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que poderia dar um desconto na questão do imposto de renda. Sim. Mas tem muitas empresas aqui que preferem investir em projetos fora do nosso município ao invés de investir aqui por conta da credibilidade de algumas lideranças. Então, para isso também, precisamos mostrar um projeto sério, uma comunidade séria e bem organizada. E mostrar que sim, nós temos conhecimento e capacidade, pessoas que possam estar dando assessoria e pode sim dar encaminhamento para esses projetos. A Coca-Cola em Marília faz isso, a empresa Life Internet faz isso, a própria Bel, a Marilã, a Dori, são parceiras nossas em alguns eventos, em parceria, que muitas vezes estão conosco em atividades e ações do nosso município e contribuem muito culturalmente. Acontece que para financiar é aquilo, precisamos estar organizados juridicamente para que possa mostrar respeito e credibilidade, principalmente na questão financeira para essas empresas, porque é assim que se constrói aí a política social e de responsabilidade fiscal para elas.
Obrigada. E tem que ter aí o poder público também está isentando de alguns impostos, ter uma lei aí que consorciasse, né, a indústria e o poder público para também não só a comunidade estar organizada, mas o poder público também estar organizado para receber, né, essas empresas com suas colaborações. Pegando esse gancho aí do culturalmente você falando, nós temos aqui em Marília projetos culturais bastante interessantes, bons, né, que atingem aí desde a primeira infância até a terceira idade, que é o projeto Teatro da Cidade. Temos o projeto Guri, mas mesmo assim eu acho que culturalmente Marília ainda é bastante carente. E temos artistas bons na cidade, com diversos tipos de trabalho. Temos fotografia, pessoal da dança, pessoal que faz cinema, teatro tem também. Então, escultura, né, tem uma gama de artistas dentro de Marília. Como que você vê essa questão cultural? Porque eu vejo a Marília como uma questão seguinte, é tudo muito centralizado, tudo acontece no Teatro Municipal. Os artistas que expõem as fotos e as suas obras, muitas vezes não tem onde expor. Fica restrito ao saguão do Teatro Municipal. E isso fica muito central. E essa coisa dá um ar meio elitista, né? Então, essa questão, o artista vai onde o povo está, e o povo está fora do Teatro Municipal, está fora do centro da cidade, né? Então, por que não dá para pensar em levar teatro, exposições de qualquer tipo para a periferia e trazer o que a periferia faz para o centro? Porque a periferia também produz dança, também produz arte, a arte está em todos os segmentos sociais, né? Independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Como você vê essa questão do vice-versa? Leva da cidade para a periferia, pega a periferia, traz para a cidade, vamos todos mundo apreciar a arte. Leila, eu fiquei responsável na Secretaria de Cultura em cuidar dessas descentralização dos projetos culturais para as periferias, das periferias para os distritos, né? Nós também temos uma área rural para atender também. E também a outra questão é o financiamento, é o orçamento nosso da Secretaria de Cultura, tá? Então são dois pontos aí. Pensar a política pública para a periferia é uma questão de financeira, né? Nós temos alguns projetos importantíssimos que, além de serem centralizados, nós não temos equipamentos públicos para a comunidade. Por exemplo, se nós tivéssemos um teatro na Zona Norte, um teatro na Zona Sul, com certeza nós teríamos a ampliação do projeto Teatro da Cidade. Por quê? Precisa do palco, iluminação, a pessoa precisa ter o contato. Infelizmente, a realidade nossa é outra. Durante anos, a política cultural do nosso município ficou elitizada, ficou concentrada, e os nossos equipamentos públicos não foram ampliados, ou seja, não houve financiamento, melhorias nessas estruturas, para que tivesse um teatro em cada canto da cidade, uma biblioteca regionalizada, porque cidades como Bauru têm bibliotecas em todos os cantos da cidade. Então a gente percebe que ainda assim nós carecemos porque faltou gestão, né? A outra questão é o orçamento. Quando se fala em cultura na nossa cidade, arrepia quando fala para vamos aumentar o orçamento da Secretaria de Cultura. Não, segurança, saúde, educação, é o tríplice, né? Nunca é na cultura. Então, ou esporte, que são também importantes e dialogam entre si. Então a gente percebe que quando a realidade no Brasil num todo, a gente desvaloriza a cultura nacional, né? Por isso que lá fora se valorizam mais. Mas a questão de literatura, da poesia, da fotografia, nós tivemos que fazer um esforço grande de ir em loco. Nós chegamos até na Fundação Casa, trouxemos jovens da Fundação Casa para expor dentro da Biblioteca Municipal, na nova Biblioteca Municipal. Nós tivemos a oportunidade de levar projetos do PROAC, da Secretaria Estadual da Cultura, nas periferias. Então nós atendemos CRAS, Casa do Pequeno Cidadão, Projeto Procria, Amor de Mãe, levamos até as crianças, né? Mas ao mesmo tempo nós trouxemos as crianças para dentro de um teatro, trouxemos indígenas para dentro de um teatro, trouxemos a comunidade de religião de matriz africana dentro de um teatro, pessoas da periferia, nós conseguimos fazer alguns projetos de levar cinema, direto para o cinema no Shopping Aquários, em parceria
com alguns clubes de cinema, né? Clube de cinema e do Shopping Aquários. Então, assim, à medida do possível, nós temos que ter articulação e braços, pessoas que vão de cara a cara com o setor privado. Ao mesmo tempo, nós precisamos de aumentar o nosso orçamento cultural no município, que não chega a 1%. Né? É vergonhoso do ponto de vista da produção, inclusive do reconhecimento. Marília é uma cidade de destaque nacional no mundo artístico, do esporte e artístico. Então, eu penso que é vergonhoso a gente ver. Hoje mesmo eu estava falando com a artista da novela das 9, né, a Dani Glamour. Né? Ela nunca teve uma apresentação do teatro aqui em Marília. Por quê? Né? Então, a gente tem que abrir as portas para esses artistas terem seu espaço e publicar seus trabalhos. Mas, infelizmente, a gente carece de um orçamento, né? E, ao mesmo tempo, na medida do possível, a gente chega até algumas regiões com dificuldade. Se a Secretaria da Cultura tivesse pelo menos um ônibus, um transporte público, resolveria o nosso problema. Né? Levaríamos nossos artistas até as regiões mais áreas do campo, área rural, ao mesmo tempo trazia eles para dentro da cidade, né? Para poder prestigiar, assistir uma peça gratuita. No nosso município, nós tivemos mais de 100 peças do ano passado, gratuitas, através de parceria com o governo do estado de São Paulo, né? Através dos editais. Como que a gente fazia? Fazia parceria com a educação. A Secretaria da Educação disponibilizava os ônibus, que eles têm estrutura, têm um orçamento maior que o nosso, a gente fala que é a prima rica, e aí o secretário da Educação liberava as crianças das creches para nós, e a gente lotava o teatro para as crianças terem acesso a uma peça infantil. Então, assim, é assim que a gente tem nos adaptado e sobrevivido. Infelizmente, precisamos sim aumentar um orçamento, ter uma Câmara Municipal, um representante, aquilo que eu reforço, que pensam na lei orçamentária, que aumente as políticas públicas culturais, que fortaleça principalmente políticas para a juventude. Nós temos o Projeto Guri, mas a gente tem a Banda Marcial também. A Banda Marcial conseguiu, depois de mais de quase 10 anos, a troca de uniforme, novos instrumentos e conquistou um ônibus e agora a nova sede. Né? Tudo isso, por conta da pandemia, a gente não conseguiu inaugurar, mas está já em processo e em andamento todo esse processo. Então, assim, é valorizar, é ter orçamento. E para manter uma banda marcial, aí você precisa de mais de 200 mil por ano. Né? É uma política pública que, para quem sabe, a banda marcial, os jovens que estão lá, também tem vale transporte gratuito e alimentação. Né? E a maioria desses jovens são de periferias, né? Da Vila Barros, do Argolo. É um projeto muito bonito, que há mais de 20 anos na nossa cidade. Então a gente não pode perder o patrimônio que é a nossa banda marcial. Assim como o Projeto Guri. Infelizmente é centralizado, Luciano, mas a gente precisa ter espaços regionalizados. E aí é uma outra luta que a gente tem que cobrar o poder público executivo para isso. E tem que ter alguém lá que fique lá. Isso, cutucando, pensando nas políticas culturais. Né? Porque sempre vai favorecer, isso é um dado no Brasil. Sempre, as políticas públicas sempre vão favorecer aqueles que têm mais oportunidade e acesso. Né? Então a periferia vai ficar distante. Porque não tem o dinheiro do passe, o nosso transporte público, eu critico o transporte público, é muito caro, né? Quase R$4 um transporte na nossa cidade. Então, para ir e voltar já são R$8. R$8 para um jovem, periferia, para um trabalhador é muito alto esse valor. Então, como é que a gente faz para ter acesso à cultura? É só trabalho? Então, a gente não quer só isso, né? Nós precisamos de alimentar de mais coisas, precisamos comer, alimentar, mas também ter cultura, esporte e acesso ao lazer. Porque educação e cultura elas são, né, bem juntinhas aí, e a gente precisa, além da alimentação do corpo, a gente precisa da alimentação da alma, né? E isso tudo está na arte, né? Sim. Na sensibilidade de toda e qualquer arte. Aqui na nossa comunidade, nós implementamos um projeto que é a Biblioteca Infantil para as crianças. Isso foi uma forma da gente sobreviver na pandemia. Porque a pandemia veio, mas aí as desigualdades já estavam na periferia e agora se aprofundou mais com a pandemia. Então ficam desassistidos. Até os médicos, para descer aqui, têm medo por conta de pegar, né, a Covid. Então a gente tem tomado uma série de cuidados e dado uma atenção para as crianças. Porque elas ficam ansiosas, não têm acesso à internet, muitas delas têm um celular, mas a família são em 5 filhos, uma mãe não consegue dar conta, né, até mesmo de ensinar seu filho online. Então tem que dividir um horário para cada um, para um celular ficar com o outro. Então por isso a gente criou aí essa geladoteca com oficinas, tudo seguindo os protocolos, né, da segurança com relação à Covid, mas a gente criou essa biblioteca para poder ocupar essas crianças de alguma forma.
elas fazem troca de livros, tem contação de histórias e também passam uma tarde de lazer com uma refeição. Muitas aqui dependem da merenda escolar, então a gente sabe, teve um momento de desemprego, então essas pessoas, essas famílias também estão sendo assistidas. A gente cobra também e pede ajuda do poder público para isso também, para não ficarem desassistidas por conta da pandemia, e assim vai. Tudo é uma questão do quê? De organização. A comunidade, as mulheres, as mães daqui da periferia do Bandeirantes, do Bronx, se organizaram e por isso estão sendo ocupados esse espaço. O Saiba Mais tem um momentinho assim que a gente gosta muito, eu adoro esse momento, que é o momento PQP. Oh, pergunta, quem você manda PQP ou o que você manda? Acho que são duas. Eu mandaria primeiro o Robinho, né, para PQP, pela posição que ele tem tomado, né, diante da situação de abuso e violência sexual às mulheres, até porque, por ser um homem negro, né, da origem que veio, isso nos envergonha muito, deveria dar exemplo, e por ser uma referência, né, no futebol brasileiro. Além disso, nós temos que enfrentar o goleiro Bruno também, que é outro cara que eu quero mandar para PQP também, se não for já foi, mas que a gente também não deixe impune, né? Nós não podemos nos calar. Então os movimentos feministas têm tomado, têm denunciado, e é isso, nós mulheres precisamos defender nós mesmas, porque pelo jeito aí a sociedade é patriarcal, é dominada por homens, e eles não estão nem aí para nós. Desse ponto de vista, quando eu vejo clubes de futebol contratando, de fato tentando nos calar, nos invisibilizar, né? Então, para mim, é uma doença que é o que nós estamos vivendo hoje, socialmente falando, né? Então, nós precisamos banir essas práticas, essa barbaridade que acontece, que é a violência contra a mulher, né? O estupro e toda essa cultura machista que a gente está vivendo agora. Para mim, Robinho e goleiro Bruno manda para aquele lugar. Então, violência, goleiro Bruno e Robinho, ó, para vocês, PQP, hein? Pra gente finalizar esse nosso papo, né, esse gostoso papo, eu queria que você falasse uns agradecimentos a quem você queira, no caso, que está aí com essa campanha, que está junto com você nessa luta, como está sendo essa luta, né? Sim, agora, sim, em reta final aí, né? Uhum. E pra gente ir embora. Bom, quero agradecer você, Helena Ventura. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Venturini, né? Isso. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Ao programa Saiba Mais, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, gente. É importante para nós também, candidatas. E pensar o seguinte, agradecer a minha assessora Mariana que está aqui comigo, a toda a minha equipe que me acompanha nessa eleição, aos nossos segmentos e movimentos sociais que nos acompanham. Para nós, enquanto mulheres, somos 52% da população, 52,5% do eleitorado feminino, então não é justo as mulheres não votarem em mulheres, né? Então nós precisamos agora, no momento político que nós estamos vivendo, nós enfrentamos o machismo, né? Nós mulheres negras de pele clara e escura também enfrentamos o racismo e as dificuldades pela origem que nós somos, então sofre mais 3 vezes ainda, porque a gente defende grupos marginalizados, grupos que não tenham acesso à política. E quando a gente fala em democracia, a gente tem que aprofundá-la na sua prática, não só no discurso. Então, para isso, precisamos de representação como eu, como outras mulheres fortes que estão aí na luta para serem eleitas. Infelizmente, o nosso sistema político tem dificuldade de entender isso, portanto, Marília precisa dar um passo à frente, não para trás. Para isso, a gente precisa de mulheres que tenham vozes e representam a periferia, as mulheres negras, a população LGBT e toda a nossa juventude, e principalmente as comunidades de religiões de matriz africana que estão aquém e precisam pensar, né, de coração, né? Por isso, gente, chegou a hora de darmos voz. O momento agora é para a gente se posicionar e colocar, né, o pingo nos is para que a gente possa enfrentar os problemas sociais do nosso país e combater o preconceito e a discriminação. Chegou a hora da gente colocar representações de mulheres fortes que de fato vão colocar projetos de lei que defendem os nossos interesses. Não é só uma mulher ou um homem com um rostinho bonito, do olho claro que vocês têm que votar. Vocês têm que preocupar com o conteúdo, com o compromisso e a trajetória dessas pessoas. Falar é fácil.
fazer que é a questão, né? Precisa ter coragem. Então, por isso, quando vocês forem conhecer algum candidato, prestem atenção no que ele já fez, porque se ele não fez, não adianta, né? Sim. Só falar, mas a trajetória desses candidatos e aqueles que já tiveram oportunidade também. Então, eu acho que é importante a gente pensar nas dificuldades, inclusive campanha para as mulheres não é fácil, a gente sofre questões de assédio, muitas, as pessoas confundem, né? Perdem o celular, mas não é para dar cantada, perdem muito tempo com isso, e eu não perco tempo com isso, acabo sendo um pouco grossa. Ou até para xingar, né? Rechaçar, né? Sim. Então tentam nos inferiorizar o tempo todo, diminuindo a nossa inteligência, a nossa capacidade política. A questão financeira é difícil, né? Um financiamento para uma campanha de mulheres, porque diminui, acham também que a gente não tem capacidade. E não só no conjunto de marinhense, né? No mundo inteiro, no Brasil inteiro, as mulheres têm sofrido muito, né, com perseguições na política, e principalmente nós que defendemos pautas de direitos humanos, né? Exemplo de Marielle Franco, o que aconteceu com ela. Então, assim, eu não tenho medo desse enfrentamento, já enfrentei muita coisa na minha vida, mas essa para mim vai ser um desafio, com muita garra e coragem, que eu vou, com honra, honrar todas as mulheres e todos os segmentos que são oprimidos pela nossa sociedade. Muito bem, obrigada. Gente, aqui é a Helena Venturini, conversando hoje com a Lu Santos, e a gente finaliza aqui. E lembrando você que você vai lá, curte, comenta, compartilha, dá sugestões pra gente e se inscreve no canal. Gente, eu sempre esqueço de dizer, bom, os 63 faz a gente esquecer, já não tá assim lá 100%, tá 63%. Se inscreva no canal, tá bom? Gente, tchau e obrigada, hein?